Previously on The Walking Dead. We just took in 2 new communities. We have no crops, no backstock. That last big horde scared all the animals away. We can find new territory. We don't have time. We need food. Lots of it, now. The people that attacked us, we only knew 2 things about them. They come at night, and by the time you see them, you're already dead. The Walking Dead. Caçado. Te vejo em 30 minutos. Kel! 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 Eu senti sua falta essa manhã. Achei que a gente ia fazer o turno junto. Desculpa, pintou outro lance. Ainda tá a fim de fazer os turnos comigo? Tudo bem se você não quiser. No próximo. Prometo. Kel, você tá a fim de conversar? Não tenho o que conversar. Vamos lá, todos juntos. Puxem! Ai! Isso! Ai! Puxa! Isso! Força, todos juntos! Vai, vai! Isso. Aí. Você vai sair? Precisamos pegar os nossos cavalos de volta. Viu o Muro Leste quando entrou? Eu vi. Tá escalada pra ajudar hoje. Parece que você já tem um grupo. Bom, você sumiu a manhã toda. A gente começou sem você. Me desculpe, Aaron. Hoje eu não posso. Porque tá atrás de cavalos que quase não tem esperança de pegar? Olha, o Derry e eu já fomos atrás deles. E mesmo assim perdemos o Buttons. Nós estamos quase sem ração. E os campos são uma piada. E nossos muros vão acabar caindo. Bom, se não tivermos cavalos, não podemos transportar nada mais pesado do que um saco de grãos.
E nem ir longe o bastante para encontrar qualquer coisa. E então vamos morrer de fome. Olha, eu volto em 2 horas. Também tô com fome. Você fica preocupada com sua mãe quando ela sai? Tô acostumada. Os adultos sempre saem pra fazer coisas. Prometo que a gente vai se ver em breve. Te amo. Eles diziam esse tipo de coisa antes, né? Agora não podem prometer, mas dizem mesmo assim. Não querem que a gente pense que não vão mais voltar. É pra fazer a gente se sentir melhor. Dizem isso pra eles se sentirem melhor. Passo. Mas a minha mãe sempre volta. É. Droga.
Senhor, tu és o meu refúgio e a minha força. O meu refúgio e a minha força. O meu refúgio. Alden. Maggie. Meu Deus. Deixa eu ver. Claro, chefe. Será que tá bom assim? Você consegue andar? Não vou saber até tentar. Peraí. Não tá pensando em continuar, não é? Eles vão voltar, vamos sair daqui. Tá legal, peraí. Qual é o plano agora? O plano continua o mesmo. A gente precisa daquela comida. É chegar na torre de rádio, encontrar a casa de suprimentos e esperar pelos outros. E se os outros estiverem mortos? Escuta, eu entendo de teatro. Essas pessoas acabaram de mostrar pra gente o quanto são loucas. Não podemos estar na estrada. Não podemos estar em qualquer estrada que possam usar. É um plano de merda. Então inventa um melhor que não deixe todo mundo morrer de fome. Não tem, né? Eu tô do seu lado, Maggie. Então cala a boca e me ajuda com ele. 2, 3. Não, não faça isso, a menos que você queira coco ligadona. É, mas é só por uma semana no máximo, não é? Você está bem? Tô. É que o Gabriel tá numa missão e eu cansei de ficar presa em casa. Por quê? O que estão fazendo aqui? Espera.
Que porcaria! Na quarta a gente consegue. Vamos continuar. Você tá bem? Eu vou ficar melhor quando isso terminar. Tenho sonhado com o Abraham esses dias. É? É, ele tenta me falar alguma coisa. Eu sei que é importante, uma coisa que eu devo fazer, mas eu não consigo ouvir ele na maior parte do tempo. E bem quando eu vou conseguir, ele leva um tiro na cabeça. Que sinistro. É, sei lá por que eu te falei isso. Não, tudo bem, eu entendo. Isso até me assustava, mas agora acho que é uma mensagem pra gente, pra Alexandria. O que acha que ele está tentando dizer? Não sei. Sabe, se um cavalo te deixa tocar na orelha dele, significa que confia em você. Eu li isso uma vez. Acha que a gente recupera eles? Cavalos são criaturas selvagens. Nunca se sabe. São uns 3 quilômetros. É mais longe do que eu pensava. Vamos andando. Segurar sua mão não vai me ajudar a andar mais rápido. Ah, então pensa naquelas criaturas de merda arrancando a tua cara. Se estiver com medo, por que não faz uma coisa útil e mata elas? Não brinca, a gente vai na direção do grito agora? Bacana. Agatha! Maggie, é o Duncan. Duncan. Eu sinto muito por tudo isso. Por quê? Tá de boa. A gente teve sorte. Foi só por um tempo. Faz ela chegar em casa. Me promete. Deus. Por aqui. Não. Não. Não pode ser. Tudo bem. Vamos atrás do resto. Vão ficar perto da água. Não, se tiver cheio de cadáveres, eles não vão. Carol, tá tarde. Ela tem razão.
A gente não tem que fazer isso agora. A gente volta amanhã. Não, a Alexandria precisa desses cavalos para ontem. Carol. A gente vai para casa. Vamos. A gente tenta de novo. Na próxima. Ei, que tal agora? Legal. Estão indo para a fazenda. E daí? É que lá tem cercas. A gente prende eles lá. Anda, vamos. Calma, calma. Larga os laços. Por quê? Só larga. Eles não estão correndo. Acho que querem voltar para casa. Ah, bom garoto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Ainda que eu ande pelas sombras, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Ando mais devagar do que eu pensei. Não tenha medo. Não tenho. Fomos abençoados. Eu fui abençoado. Definição curiosa de bênção. Mas é você que veio atrás de mim. Vai orar por mim? Você tentou matar meus amigos. É. E eles tentaram me matar. Reze por mim. Até mesmo seus inimigos merecem isso. Achei que fosse um homem de Deus. Deus não está mais aqui. Duas vezes mais do que antes. A gente precisa repensar seu plano, Meg. Você já está livre, Negan. Se tiver a fim de ir, vai. Eu posso te ajudar. Sabe, até seus amigos confiaram em mim. Você ficou longe muito tempo. As coisas mudam, pessoas mudam.
Não. Pode ter enganado eles, mas não a mim. Pode parar de fingir que você é um de nós, Negan. Talvez você até acredite. Mas você deve ser tão bom em mentir para si mesmo quanto para os outros. Você tá bem, Maggie? Tô. Eu sei lidar com o Negan. Eu não tava falando do Negan. Você não deve ter pensado que a gente ia voltar pra casa desse jeito. Você não deve ter falado pro Herschel que seria assim. Quer saber? Nada me surpreende muito mais. Exceto Hilltop. Não é o lugar sobre o qual falei pro Herschel. Espera um pouco. Falando sério, eu nem sei mais o que surpreenderia ele. Vai reconstruir Hilltop. Melhor do que era antes. Nós vamos. Claro. Vamos fazer isso. Pelo menos quando o Adam tiver idade suficiente para se lembrar. Eu saio por 1 minuto e você já arranja um filho para criar. Maggie, se eu... A gente fala disso quando voltar, tá bom? A boa notícia é que ele mora em Alexandria, hein? Então, pequenas vitórias. O que foi? Por aqui. Vamos. Vamos lá. Deixa comigo. Levanta. Agatha! Maggie, vai embora daqui! Não, Agatha, não! Vai, corre! Agatha, não! Solta, a gente tem que ajudar ela! Não, Agatha, não! Olha, elas voltaram. Elas conseguiram, Estão hein? com os cavalos. Ah, que beleza. Recuperaram os cavalos. Ai, meu Deus. Que bom. Que maravilha, né? Eu vou chamar o Arrow. Já vou nessa. Tchau. Bom, rapaz. Ei, Carol. A gente pode conversar? Sim, claro. Eu sei o que está fazendo e quero que você pare. Como assim? Tá dando falsas esperanças para Kelly. Não entendi. Entendeu, sim. Você não acha que a Connie está viva. Só não quer aceitar o que isso significa.
Como você é a família da Connie, achei que gostaria de saber. Quero que minha família se cure. O que restou dela. A Kelly admira você. Carol, sinto muito pelo que você está passando. Mas estou te pedindo, implorando. O que quer que esteja fazendo ou dizendo para ela, para. Só está dificultando tudo. Vamos, bonitão. Ah, pronto. Come. Não, obrigada. É só dar mordidas bem pequenas. Quanto menor, melhor. Você já comeu antes? Já comi na estrada com a minha mãe. A gente come tudo que encontra. Já esteve na estrada? Não assim. Bom, a gente conhece muitas pessoas diferentes. É só mastigar rápido. Não é tão ruim. Não tanto quanto aranhas. Filha, quer fazer carinho no cavalo? Ah, olha. Acho que eles vão gostar. Quer fazer carinho nele? É lindo, não é? Olha. Tá pronta? Uhum. Vamos. Cacete, que merda. Quê? Nunca comeu carboidrato vencido? É melhor a gente voltar pro bosque. A estrada é mais rápida.
Ele tem razão, a floresta tem cobertura, é mais seguro. Vamos ali. Não. Vamos continuar. Não. A gente tem que parar. A gente descansa aqui um pouco e depois vai, tá bom? Eu sei o que está pensando. A resposta é não. Ele tá certo, Meg. Tô atrasando vocês. Não. A gente tá bem. Talvez agora. Se esses caras forem como você diz que são, então vai piorar. Só um peso morto. A gente sabe disso. A gente te ajuda. Você quer saber por que me afastei dele? E de tudo que ele defendia? Porque me juntei a você? É porque confio em você. Para fazer a coisa certa. Não importa o quanto seja difícil ou o quanto te custe. Os suprimentos, Meg. Olha para mim. Os suprimentos são a única coisa que importa agora. A Alexandria precisa da gente para fazer isso. Estão esperando pela gente. O Herschel e a Judith. O Adam. E o Adam precisa de um pai. Acha que vou sair da cidade vivo assim? Você deixou o Cage e me deixa aqui. O Cage fez a escolha dele. E eu tô fazendo a minha. Não. Só... Não. Meg, se esse plano falhar, então tudo pelo que você trabalhou, tudo que você quer pro futuro, isso morre junto. E daí o que acontece com Adam? Tá. Não é tão simples assim. É sim. O sol está se pondo. Maggie, você tem que tomar uma decisão. Olha, é fácil para você, não é? Ser imprudente com a vida de outra pessoa. Mas você não decide mais quem vive e não decide quem morre. A culpa é sua. Da gente estar aqui. A culpa é sua. Porque você destruiu tudo que a gente construiu. Mas você ainda tem que decidir. Meg. Toma.
É bom você estar aqui quando a gente voltar. Então é bom você voltar. Do you feel that? All that chaos. Death, day after day. God, he's angry. I'm angry. Make them feel our wrath. This episode is pretty much a direct pickup from the previous episode, but we are really living in Maggie's point of view. Maggie's the one that kind of brought everybody on this mission, and they're already off to this chaotic, intense start, and they're realizing just how scary and dangerous these Reapers are. There's so much going on, and they can all barely see each other. Everything's happening in these kind of flashes and blurs. There's sort of this helplessness in some ways to our people. Like, they feel like there's not much they can do other than just try to scramble and survive it as best they can. And that's already weighing heavy on Maggie as we start the episode. Carol and Aaron are a little bit at odds, and I think in a lot of ways it's just important to remember that Carol and Aaron are friends. They are basically on the same side, but reasonable people can disagree about what is the best way to move forward. And I think Carol is really in a place where she's feeling like so much of what has happened to Alexandria is indirectly her fault. You can't really say that it wasn't going to happen anyway. I mean, the Whisperers were always going to get into conflict with our people, but she's still working through everything that's happened with Connie, and when she and Magna were lost in the cave as a result of the explosion that Carol caused. She just feels massive guilt every day. So she is dealing with that in her own way. And I think Carol functions well as a lone wolf. She's always kind of had this instinct to go out and do things and think in ways that maybe everybody else isn't thinking. But sometimes that does put her in odds with her friends. There is love there. There is respect there. However, there's also frustration that it's just, they can't get on the same page about how to address the problems. We really enjoy getting to see the kids on our show and to put them in interesting situations and see them also kind of grow up as they're working on the show. And we really wanted to see Judith and Herschel getting to interact together after they didn't grow up in the same community. There's a hopeful message in it too, which is that children find ways to be resilient, even in the midst of a world that feels like it's breaking apart, and that there is hope in the ways that they can find little spots of normalcy. And you also kind of get to have the perspective of, oh, the grown-ups, they're so annoying in the way they do things, which I think is sort of a universal attitude that children have. I remember having that attitude. Grown-ups are always running off doing things. Promise I'll see you soon. Love you. They were so charming together, and they really seemed to have a great time doing that scene. We
I wanted to show Maggie in kind of this horror movie sequence, basically, where she's going down this staircase and she's trying to escape from the Reapers and not make any sound, but can barely see what she's doing, and is trying to create little sound traps so that she can hear them coming. But the Reapers are sort of spooky, and they're very sneaky and good at working in stealth. And so that was one of the things that we wanted to show with them in the sequence. I personally always feel like I'm gonna get murdered in a staircase or like a parking lot. Those spaces can feel really, really terrifying sometimes if they're empty and dark. So we fully wanted to kind of play into that aspect of hearing like echoing steps, just not being able to see around a corner as you're moving up, and the levels that can feel really, really creepy. And, you know, it's also just fun to see Maggie just be awesome and be an awesome survivor. When Negan saves Maggie, I mean, I think he's accepted that to get through this, I mean, Maggie's a really good fighter too. He doesn't want to see her go. He is very, very drawn to people who are very strong and stubborn and have leadership qualities. We've seen that throughout the years. In some ways, you might even say that was sort of his Achilles heel, is that he was always thinking, I can turn this person to my side, and I like you because you're a badass and you tell it like it is, and I like that you push up against me. And he's always trying to go like, come on, like now take all of that and just transfer it to my team. Like, don't you get it? If we work together, it's all gonna work out. So I think that that's actually kind of consistent with his character, is that as much as he doesn't trust Maggie and fears her, when she does give him that gun in the subway, I think that that kind of triggers a little bit of a sense in him of like, all right, maybe I don't have to be afraid that she's gonna shoot me in the head when the opportunity comes. Maybe she does find me valuable, and that's something that I can work with in some kind of way. And so I think when he saves her, he probably does it out of instinct. But I also think he's smart enough to think we are kind of in it together and we're stuck together. So like, let me see if I can get any favor from her too, because he did pick her over Alden. You think you can walk? Not gonna know until we try. Well, you're not seriously thinking that we keep going. The plan doesn't change. We need that food. Negan is absolutely shocked that after all this, Maggie wants to keep going. The interesting thing with Negan is, this is not a guy that was an angel before the apocalypse, but neither was he a guy that was just like, I actually want to shoot people up all the time. He, in fact, was like, let me try to kill the minimum number of people to make my point, and then hopefully you'll just fall in line and I don't have to deal with it. Like, he'd rather just not deal with it. So I think for Negan, he's kind of grumpy and he's like, this is the army that's gonna go in against these people that clearly we're a little outmatched in terms of skill set, and there seems to be a lot of them, they seem to be really mad. Like, you know, his perspective's not wrong, it's a valid perspective, but he doesn't give his notes gently, I'll just say that. Those people, they just told us exactly how insane they are. We can't be on a road. We can't be on any road that they could use. It's a shit plan. By the time we get to that big scene with Negan and Maggie at the end, and, you know, Alden's there and Maggie's gonna make this heartbreaking choice that they do have to keep going and leave Alden, which she absolutely does not want to do. I think that for Negan, he's a smart guy. He can see that she doesn't really want his advice. That doesn't mean he's gonna stop giving it all together, but I do think he's kind of at a point where he realizes if he's trying to push her too hard here, all that's gonna happen is she's gonna get angry and it's gonna delay maybe this choice that she knows herself she needs to make. He's pretty sure that she's gonna make the choice to keep moving. He knows that she's mission focused, but she kind of has to go through the emotion of it. And it makes it even that much more heartbreaking when the person who should be kind of panicking is like, you know as well as I do what has to be done. And at the heart of The Walking Dead, it's about those hard choices. And sometimes our heroes make choices that they don't like,
sometimes they make the wrong choice, and sometimes they make the choice that is right and feels good, but this is one of those ones where it just feels like there's no win in any situation. They just have to make the one that helps them do the most good for the most people.